Olá! Nesta aula falaremos de maneira bastante breve sobre os cursos à distância no Brasil nos dias de hoje, né? A gente vai dar um breve panorama geral para vocês terem uma ideia de como é que a graduação, né, que é esse o nosso foco maior à distância, está no Brasil nos dias de hoje, tá? O que vale para a graduação, em parte vale para os outros também, né? Nós temos alguns cursos técnicos à distância, temos vários cursos profissionalizantes à distância, etc. Mas aqui nós focaremos nas graduações, ok? Então, no Brasil, nós temos o regime de graduação presencial, que ainda é o mais comum, né? E aqui vale um alerta, né? É muito comum, às vezes, um aluno entrar numa faculdade privada, particular, normalmente, e chegar lá se deparar com matérias online, porque a nossa lei permite que até 40% do curso seja dado à distância, tá? Então, mesmo no curso presencial, existem conteúdos que podem ser ministrados de maneira remota, no formato EAD, ok? E as particulares usam muito essa lei para, de fato, ministrar, oferecer alguns cursos, algum conteúdo à distância. Então, esse é o primeiro alerta, né? Então, mesmo no curso presencial, tem ensino à distância, tá? Antes da mudança da lei, que é mais ou menos recente, o limite era de 20%, né? Então, houve um aumento para 40% faz 1 ou 2 anos, mais ou menos, eu não lembro, eu não consigo precisar, mas é bem recente essa mudança, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Na graduação EAD, no ensino à distância, obviamente, porque o próprio nome já fala, né? A maioria das aulas, e quando eu falo de aula aqui, gente, é qualquer ferramenta educacional oferecida para que o aluno possa estudar. É nesse sentido, é uma aula no sentido mais amplo, tá? Não é essa aula onde tem um professor falando com um aluno. Às vezes é um texto para ler. Tem diversas maneiras de você ministrar, trabalhar um conteúdo à distância. Não é apenas com vídeo aula, mas enfim. Essas aulas são ministradas à distância, né? No sentido de que o professor se encontra no lugar e o aluno provavelmente estará em outro lugar, físico, né? Fisicamente falando. Só que, apesar de ser um ensino à distância, é obrigatório que haja encontros presenciais na graduação EAD. E é fácil perceber o porquê, né? Você vai fazer uma graduação EAD em engenharia, você precisa ter algum contato com o laboratório em algum momento, entendeu? E mesmo que seja uma área mais teórica, né? Mesmo quando é mais teórico, você tem que fazer alguma atividade presencial, tá? Por conta dessas atividades presenciais, que a enorme maioria das faculdades que oferecem EAD contam com polos de apoio educacional, tá? É uma forma da faculdade poder oferecer vários locais onde o aluno pode de fato estudar, ter um apoio presencial de ensino, acessar a internet, usar um laboratório, enfim, né? Então, eles possuem esse polo de apoio educacional. Tem algumas faculdades, são poucas, que não possuem, né? Um exemplo é o Claretiano, por exemplo, né? O Claretiano, ele tem os campos dele, né? Tem os campi, então tem o campus aqui em São Paulo, tem o campus lá em Rio Claro, etc. E os próprios campos são os locais que oferecem esse apoio, né? O problema, né, é que como no curso EAD tende a ter muito mais aluno, eu vou falar do crescimento daqui a pouquinho, às vezes um campus como esse, né, não dá o suporte necessário pela quantidade de alunos. Vale fazer essa ressalva, tá? E hoje em dia a graduação EAD usa a internet, né? A maioria das faculdades costuma usar a internet como principal meio de comunicação, principal meio de levar suas ferramentas, né, para os estudantes e as estudantes também, ok? De 2009, né, até 2019, o EAD cresceu assim de maneira vertiginosa, tá? Eu estou pegando 2019 como referência, gente, porque 2020 vem a pandemia, né? E embora o ensino remoto seja um ensino à distância, porque os professores e alunos não estão no mesmo lugar, eu estou tentando separar o que é excepcional daquilo que já vinha acontecendo antes da excepcionalidade, tá? Então, até 2019 já vinha crescendo o ensino à distância no Brasil em número de matrículas,
E eu creio que após passar esse momento excepcional, vai continuar a crescer, porque, bom, tem várias qualidades, né, no curso EAD, mas eu vou botar só duas. Primeiro, a flexibilidade. Então, para aquela pessoa que de repente trabalha no shopping, vou pegar um exemplo assim, de segunda a segunda, com poucas folgas, às vezes a pessoa tem um horário que também não é muito plausível para quem tem que estudar no regime presencial, né? Ou às vezes a pessoa simplesmente tem uma vida que não permite que ela consiga estar todo dia, de manhã, ou à tarde, ou à noite, numa faculdade. Então ela tem a oportunidade de contar com a flexibilidade que o ensino EAD oferece, né? E o outro detalhe também é a acessibilidade. Os cursos EAD tendem a ser mais baratos. Você chega a encontrar faculdade que oferece o mesmo curso no formato EAD, no formato à distância, no formato EAD, às vezes chega a ser menos da metade do preço do que no formato presencial, ok? Tamanha é a discrepância de preço, também tem a questão da acessibilidade por conta do número de vagas, né? E por outros motivos mais, enfim. Então, a flexibilidade e a acessibilidade são duas qualidades que acabam atraindo muita gente para o ensino EAD. Tanto é que normalmente também ainda, né? É mais comum você encontrar pessoas mais velhas fazendo EAD do que fazendo curso presencial, tá? Bom, qual é a estrutura básica de uma graduação em EAD no Brasil, tá? Como eu falei, a maioria das faculdades possuem polo de apoio presencial. Esse polo nada mais é do que um local, né? Esses locais normalmente não são muito grandes, eles possuem algumas salas de aula, normalmente possuem um ou outro laboratório de informática, etc. Ele consegue oferecer para cada estudante a oportunidade de ter um espaço de estudo, ter um espaço para acessar a internet, é esse tipo de apoio que o polo costuma dar, tá? Eles também costumam oferecer, em algum ambiente virtual que eles fornecem ao seu estudante, né? Uma secretaria online, onde o aluno pode obter os boletos, se for privado, né? Pode obter o seu histórico, os documentos da sua graduação, onde o aluno pode resolver alguns problemas que ele venha a ter, tá? Inclusive, isso é importante também se saber, né? Tem graduação EAD que mesmo tendo polo presencial, não resolve nada que é de secretaria presencialmente, né? Costumam resolver tudo que é de secretaria online. Tamanho é a virtualização do processo educacional, tá? E todos eles vão usar um AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? Para não ficar muito distante, no ensino remoto aqui no Instituto Federal, nós usamos o Moodle. O Moodle é um AVA, né? Ele é um ambiente virtual, porque está na internet, ele é virtual, de aprendizagem. E tem várias ferramentas, né? O Moodle é o mais conhecido, porque ele é gratuito, mas tem o Moodle, tem o Blackboard, entre outros, tá? Então todos eles vão ter essa estrutura básica assim. Alguns têm uma coisinha ou outra a mais, tá? Mas o mínimo é isso daqui. E qual costuma ser o método de ensino dessa graduação em EAD, tá? O mais comum ainda hoje é eles oferecerem bastante material assíncrono, então livros, textos, artigos, aulas gravadas, né? Porque eles sabem que uma das coisas que acaba atraindo o aluno para eles é a flexibilidade que esse tipo de curso oferece. Então, se tudo fosse síncrono, a flexibilidade seria um pouco menor, tá? O comum também é que as aplicações das avaliações escritas, né? Pelo menos uma parte delas, não todas, e de alguns experimentos ocorram de maneira presencial, tá? E por fim, né? Vale a pena dizer que tem uma tendência vinda do ensino remoto. Então a gente passou por esse ensino remoto por conta da pandemia, tanto no IFE como em várias faculdades no Brasil, e percebeu-se, né? Eles perceberam que aula ao vivo também é uma coisa que atrai alguns estudantes, né? Então algumas faculdades, como a São Judas, a UniBTA, dentre outras, já começaram a oferecer o modo live, eles chamam de live, né? EAD Live, que nada mais é do que o modo EAD, onde você tem aulas ao vivo, tá? Você até pode ter um material ou outro complementar sim, assíncrono e tal, mas o foco é ter aula ao vivo. Então aqui, como eu falei, a ideia era só dar um panorama, né? Porque em breve, nesse curso, a ideia é que a gente crie
um curso EAD nosso, que cada um de vocês tem a capacidade de criar. E aqui eu estou dando uma ideia de como é que funciona uma faculdade EAD, assim, de maneira superficial. É óbvio que cada faculdade tem a sua especificidade, mas de maneira geral é isso que nós temos no Brasil, ok? Se vocês procurarem lá no YouTube, né, Ava Claretiano, Ava Unip, Ava Uninter, etc., vocês vão achar algumas pessoas que postam, né, ou como alunos, ou como uma pessoa que está lá fazendo uma análise da faculdade, o ambiente virtual de várias faculdades. Seria interessante vocês verem como é que cada um trabalha no seu ambiente virtual de aprendizagem, tá? Porque não são todos iguais. Bom, aqui eu encerro a aula, né? A gente vai ter um pequeno exercício para vocês fazerem e até a próxima.